Contratação de Fred Luz no Vasco gerou uma crise interna. Saída de jogador, pois é, tem atleta do Vasco que pode estar sendo vendido para o futebol americano. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Contratação de Fred Luz no Vasco gerou uma crise interna. É que o pessoal da Confraria Vascaína, grupo político bastante ativo do Cruz Maltino, criticou a contratação do Fred, nem tanto por suas capacidades, mas pelo fato dele ser flamenguista. Abre aspas para a nota publicada pela Confraria. Reconhecemos a competência e a trajetória de Fred Luz. Sua carreira é notória e ele é, sem dúvida, um grande quadro do mercado esportivo brasileiro. Porém, Fred Luz é flamenguista e o Vasco da Gama não pode ter um CEO flamenguista. Nessa nota, o pessoal da Confraria Vascaína lembra que o clube já teve um CEO flamenguista recentemente e a experiência não foi bem sucedida. Essa nota se refere ao Luiz Melo, que esteve no cargo de CEO do Vasco entre 2022 e 2023. O que você pensa sobre esse tema? Seu time do coração só pode ser administrado por gente que torce para o mesmo time? Torcer para um rival é um pecado capital? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Só queria completar sobre o Vasco contando que Lucas Freitas tem proposta do New York City. A ideia do time americano é levar o zagueiro por empréstimo até o fim da temporada. Falando agora um pouquinho sobre a situação de saída, tá? De jogador que pode estar sendo vendido para o futebol dos Estados Unidos. E até me pegou de surpresa, até chamou minha atenção, porque é um jogador que ele nunca foi titular absoluto do Vasco. Ele é um jogador que, apesar de já ter quebrado vários galhos aí, principalmente no ano passado, né, quando o Vasco vivia uma crise muito grande, ainda vive, né, de zagueiros, mas esse cara acabou entrando em várias partidas, né, foi bem em alguns jogos, não foi tão bem assim em outros, e agora pode estar se despedindo do Vasco da Gama, que é o zagueiro Lucas Freitas. Pois é, o Lucas Freitas recebeu uma proposta hoje da equipe dos Estados Unidos, do New York, né, e pode estar se despedindo do Vasco, né, um jogador jovem, um jogador ali que ainda tem potencial de crescimento e, cara, uma proposta de um futebol que vem crescendo muito, né, que é o futebol americano, né, o futebol dos Estados Unidos. Hoje tem o Messi, daqui a pouco deve ter o Felipe Coutinho indo jogar por lá, o Casimiro, ou seja, muitos jogadores ali que estão em final de carreira vão jogar nos Estados Unidos, né? Tem o Gabriel Peck, que é um garoto jovem, tem o Evander, né? Tem muito jogador de qualidade nos Estados Unidos e essa oportunidade aí para o Lucas Freitas apareceu. O Vasco pode ganhar, né, uma bagatela, né? O Vasco vai receber um valor por essa transação, caso o Vasco aceite essa proposta. Então agora é aguardar, né, e ver se o jogador realmente será ou não negociado com o futebol dos Estados Unidos. E o torcedor vascaíno esperava também que pudesse ser um reforço nesta janela, que é o Gabriel Peck. O Gabriel Peck está muito perto de oficializar o seu retorno ao futebol brasileiro, tá? Amigo torcedor, o Gabriel Peck é um jogador que hoje ainda tem os seus direitos econômicos ligados ao Los Angeles Galaxy, mas está muito perto de acertar aí a sua transferência para o Cruzeiro, tá? As negociações entre Gabriel Peck, Los Angeles Galaxy e o clube de Minas Gerais avançaram muito nos últimos dias e o Cruzeiro encaminha um acordo com a equipe norte-americana, né, para pagar cerca de 12 milhões de dólares pela compra dos direitos econômicos do Cria Cruz Maltino. É importante lembrar que o Vasco vendeu o Gabriel Peck ao Los Angeles Galaxy por 10 milhões de dólares, à época um valor próximo à casa de 50 milhões de reais. E o Los Angeles agora vende o Gabriel Peck por 12 milhões de dólares. O Vasco da Gama, é claro, tentou até sondar a situação do Gabriel Peck, deu uma olhada, né, nas condições de negócio envolvendo o jogador, mas não entrou definitivamente nas negociações. Em nenhum momento o Vasco tentou a contratação de Gabriel Peck. O Vasco entende que hoje é um valor alto para aquilo que o Vasco da Gama tem em condições financeiras de arcar, pelo menos enquanto ainda não chega o investidor, e não tem uma urgência em contratar, fazendo um grande investimento, um jogador ali para a posição do lado direito do campo. O Vasco trata, né, outras posições como prioridade dentro do elenco, né, hoje, e por isso que o Gabriel Peck em nenhum momento foi procurado e nem sequer foi pensado em fazer um investimento alto
pela contratação do jogador. O Vasco mesmo, né, amigo torcedor Cruz Maltino, não conseguindo a contratação do Gabriel Peck, olha com olhos positivos essa venda para o Cruzeiro. O motivo? O Vasco é o clube formador do Gabriel Peck, então caso a venda venha a ser concretizada, terá direito a receber uma quantia por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, que é em torno de 2,5% das negociações, ou seja, 61 milhões de reais se confirmando, o Vasco tem direito aí a 600 mil, quase R$1 milhão pelo mecanismo de solidariedade, 600 mil não, né? 1,5 milhão de reais mais ou menos, e além disso o Vasco ainda tem direito a receber 30% do valor total, porque o Vasco tem direito ainda a 30% dos direitos econômicos do Peck. Quando vendeu o Gabriel Peck para o Los Angeles Galaxy, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador. Então, o Peck sendo vendido por 61 milhões de reais, 12 milhões de dólares, o Vasco tem direito a 30% desse negócio, que gira algo em torno de 18 milhões de reais, mais o mecanismo de solidariedade de quase 20 milhões de reais é que o Vasco da Gama colocará no bolso pela venda do Gabriel Peck para o clube de Minas Gerais. Então, assim, é claro, né? Chata a situação, termos que vir aqui para falar, amigo torcedor Cruz Maltino, que Gabriel Peck está muito perto de voltar ao futebol brasileiro e fechando com o Cruzeiro, o Vasco da Gama não conseguindo o retorno do jogador, mas, acima de tudo, amigo torcedor Cruz Maltino, pelo menos o nosso Vascão consegue receber, né, uma quantia financeira na transferência do atleta. Te animou pelo menos essa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bora falar sobre Felipe Coutinho, cara. O Felipe Coutinho todo dia agora virou moda. Tá postando, tá treinando, tá correndo na praia, fazendo academia, fazendo trabalho de força física. E aí, irmão, torcedor vascaíno mais iludido fica naquela, pô, tem que trazer o Coutinho de volta, será que o Coutinho vai voltar? O que soubemos é que o Coutinho e o Pedrinho, eles têm uma amizade, eles falam muito, mas eu não acredito que o Pedrinho vai fazer um convite, tá? Não acho que o Pedrinho vai tentar trazer o Coutinho de volta, apesar, né, de um apelo popular, muitos vascaínos gostariam de ver o Coutinho de volta, eu acho que o Pedrinho não vai fazer esse movimento de tentar repatriar o Coutinho. Por quê, irmão? Porque o Coutinho saiu daqui, com o torcedor vaiando na arquibancada, saiu daqui fazendo birra, né? Porque não estava vivendo um grande momento, então eu acho que o Vasco não vai tentar fazer esse caminho, né, de reviravolta, de trazer o jogador de volta. Mas não é impossível, tá? Não é impossível. O Coutinho está treinando, está se preparando. Provavelmente vai assinar com algum clube. Não sei se é do Brasil ou se fora do Brasil. Se eu tivesse que arriscar, eu acho que ele vai para os Estados Unidos lá jogar com o Messi, jogar lá com o Casimiro, né? Eu acho que ele vai acabar indo jogar lá nos Estados Unidos. E aí, falando sobre jogadores que realmente estão muito próximos de assinar com o Vasco da Gama. Nelson De Ossa, esse aí já está tudo acertado entre Vasco e Bet. O Vasco vai trazer o De Ossa por empréstimo de 1 ano, né? Um empréstimo aí de 1 ano com opção de compra, caso ele atinja metas contratuais, que é jogos como titular, assistências, gols marcados, minutos em campo. Então, se ele bater as metas, chegou no meio do ano que vem, o Vasco vai ter que desembolsar aí 60 milhões de reais para comprar o jogador de 26 anos, colombiano, jogador que é muito bom de bola, tá? Tô falando que é ruim não, mas é um valor caro, né? Só que até lá, talvez o Vasco já esteja, talvez não, né? Se Deus quiser, o Vasco já terá, né, um investidor aí controlando o clube, e aí talvez 60 milhões não seja tanto dinheiro assim para comprar o jogador. O Vasco também segue negociando com mais 2 atletas, o zagueiro português Diogo Leite e o atacante Alba Meyang, tá? O Vasco segue tentando, né, fazer com que essas negociações avancem, né? O Diogo Leite é um zagueiro que tá livre, pode chegar de graça, então o Vasco entende que é uma boa aposta, um jogador experiente, já com passagem na Itália e no futebol alemão e no futebol português, então o Vasco aí está tentando, né, conseguir essa contratação sem custos. Em relação ao atacante Alba Meyang, negociação segue num fluxo positivo, o jogador quer 2 anos de contrato, o Vasco só quer oferecer 1 ano de contrato, mas as coisas seguem evoluindo, né? Seguem aí crescendo e o Vasco talvez consiga convencer o atleta a chegar ao Brasil aí com pagamento de luvas, 1 ano de contrato para assinar com o Gigante da Colina. E aí 2 nomes que apareceram ontem e agora hoje de manhã também foram muito falados, que é o do meia Rafael Veiga, né, que está emprestado ao América do México, só que está voltando para o Brasil, não vai ficar no México, e aí o Vasco fez uma consulta para saber se o Veiga estaria disposto, né, a ouvir uma proposta do Vasco. Ah, Mário, o Veiga tá velho. Tá velho, irmão, mas eu acho que o Veiga teria vaga hoje no elenco, tá? Não tô falando que ele seria titular, não. Mas eu acho que seria um bom jogador para a composição de elenco do Vasco. É experiente,
vitorioso, né? Um cara que sabe, né, jogar com a bola no pé. Então realmente o Veiga seria uma boa opção como reserva hoje nesse elenco vascaíno. E outro que é o Gustavo Scarpa. Ontem foi anunciada a saída dele do Atlético Mineiro, né? Não vai continuar por lá. E aí cabe agora ao Vasco, né, tentar aí talvez conseguir a chegada desse jogador, que para mim é o Scarpa, um jogador interessante. Pode jogar de meia, pode jogar de ponta, pode jogar de volante, pode jogar até de lateral. Então eu acho que se o Vasco conseguir uma negociação com valores salariais baixos, né, o Scarpa ganha mais de 1.200.000 reais no Galo. Se o Vasco conseguir descer isso aí para 600, 500 mil por mês, eu acho que vale a pena esse teste aí de investimento no jogador que também já é experiente e já se provou um grande atleta aí em passagens por Fluminense, Palmeiras e outros clubes aí do futebol brasileiro. Essa é a minha opinião. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Não se esquece também de ativar o sininho de notificação e se aparecer a opção de hype no vídeo, hype o vídeo por favor, pra recomendar a gente, dar essa moral. Valeu galera, forte abraço, fui!